Olá, meus queridos, venho aqui mais uma vez gravar a resolução da lista de revisão. Vamos à primeira questão. De dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com a velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de... Caramba, muita informação. Primeiro, vamos anotar os dados. A distância que separa ele e a namorada, 180 metros. Então, vamos botar aqui, representar pelo deslocamento, né? Ele vai ter que andar esses 180 metros. A velocidade do rapaz, vou botar aqui VR, é de 5 metros por segundo. A velocidade da namorada é meio metro por segundo. Vamos lá, isso aqui parece muito com aquelas questões que a gente fez na nossa aula ao vivo e eu também passei para o exercício de casa com vocês. Para a gente saber o tempo mínimo que ele consegue alcançar a menina, a gente tem que saber em que ponto eles se encontram. Mas aqui a questão mesmo fala, né? Eu estou sendo até repetitiva. Se eles se encontram, é porque eles estão na mesma posição. Interessante. Quando eles se encontram, a posição do rapaz é igual à posição da namorada. Então, para a gente saber o tempo que eles levam para se encontrar, eu preciso montar a equação da posição do rapaz e a equação da posição da namorada. A gente sabe que a equação da posição, né, para o movimento uniforme, que é esse movimento com a velocidade constante, é S igual a S0 mais VT, sendo S0 a posição inicial e V a velocidade. Vou representar aqui visualmente essa situação. Aqui está o rapaz, coitado, tendo que correr atrás da namorada, e aqui está a namorada que entrou no ônibus, né, se eu não me engano. A distância entre eles dois é de 180. Então, se ele está na posição 0, ela está na posição 180 metros. Então, com essas informações, tendo a posição inicial e tendo a velocidade, a gente consegue montar essa equação da posição. A equação da posição do rapaz vai ser a posição inicial do rapaz, né, que vai ser 0, mais a velocidade dele, que é 5 metros por segundo, aqui vezes o tempo. Ok. Tirando esse zerinho, fica só 5t. Interessante. A equação da posição da namorada vai ser a posição inicial da namorada, né, que são esses 180 metros, mais a velocidade dela vezes t. Então, essa aqui é a equação da posição da namorada e essa aqui é a equação da posição do rapaz. Como a gente sabe que quando eles se encontram, a posição de um é igual à posição do outro, a gente precisa igualar essas equações e descobrir quem é o t, que esse t vai ser justamente o tempo que eles se encontram. Legal. Então, vamos lá. Qual é a equação da posição do rapaz? 5t. Qual é a equação da posição da namorada? 180 mais 0,5t. Agora, letra para um lado, número para o outro. Eu vou ter 5t menos 0,5t é igual a 180. Deixa eu fazer aqui uma divisóriazinha. Aqui eu vou ter que 4,5t é igual a 180 e que o tempo vai ser igual a 180 dividido por 4,5. Então, 180 dividido por 4,5 é 40. Então, aqui, como as velocidades estavam em metro por segundo, esse tempo vai ser em segundo. Então, esse menino vai encontrar a namorada dele em 40 segundos. Show! É isso. Número 2. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante em linha reta, durante 10 segundos.
O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é... Então, ele quer saber qual era o espaço dele em um determinado tempo. Para a gente descobrir qual era o espaço dele, a gente só precisa descobrir a equação do espaço, né? Que aí a gente substitui o tempo e acha. Lembrando que a equação do espaço é S igual a S0 mais VT. S é o espaço final, né? O que eu quero descobrir. Nossa, perdão, desfocou muito. Vamos lá. S é igual a S0 mais VT, sendo S a posição final que eu quero descobrir. Então, vamos lá. A posição inicial é aqui, ó, onde o gráfico se iniciou. Se iniciou onde? Em 3 metros. 3. Qual é a velocidade? Vamos descobrir. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Quem é a posição inicial? 3. Perdão, aqui eu troquei. É posição final menos inicial, não inicial menos final. Quem a gente quer ver o quanto ele deslocou, né? Então, ó, onde ele termina aqui? Vamos analisar nesse intervalinho, né? Aqui ele termina em 12 metros e aqui ele inicia em 3 metros. Tá. Vamos ver quanto tempo ele leva. Qual é o tempo final, né? O tempo que ele chegou nesses 12 metros? 3 segundos. Qual foi o tempo inicial? 0. Então, aqui eu vou ter 12 menos 3, 9. 3 menos 0, 3. Então, a velocidade dele vai ser 9 dividido por 3, que vai ser 3 metros por segundo. Então, eu sei que essa é a velocidade desse corpo. Então, nessa velocidade, eu vou colocar o quê? 3. Show! Então, essa aqui é a minha equação da posição. Mas, professora, para que você fez essa equação da posição? Porque aqui ele pede qual era a posição dele após 10 segundos. Então, se eu substituir aqui nesse T os 10 segundos, eu acho a posição. Então, eu sei que, vou botar aqui, ó, posição após 10 segundos, né? Que é o que o enunciado está me pedindo. Vai ser S igual a 3 mais 3 vezes 10, porque esse 10 são os 10 segundos. Então, minha posição vai ser 3 mais 30. Então, a posição vai ser 33 metros. Maravilha! Aqui, 33 metros na letra C. Vamos lá, número 3. A velocidade dos navios em relação ao solo é medida por uma unidade denominada nó, que equivale a aproximadamente 1,85 km por hora. Considere um navio que partiu às 2 horas em direção a um porto situado a 74.000 metros, com uma velocidade de 10 nós em relação à água. Supondo que não exista correntes marítimas e que a velocidade do navio permaneça constante, o navio chegará ao porto às... primeiro, anotar os dados. A velocidade que ele tem é de 10 nós. Ele, né, está indo em direção a um porto que está a 74.000 metros. Então, vamos lá. O que ele vai deslocar são 74.000 metros. Ok. Primeiro, vamos mudar essa unidade aqui de nós, né? Ele falou que cada nó equivale a 1,85 km por hora. Se aqui ele tem 10 nós, vai ser 10 vezes isso aqui, né? Então, eu vou ter 18,5 km por hora. Beleza, já mudei aqui para a unidade que a gente conhece melhor, né? Se a minha velocidade está em quilômetro por hora, é importante que o meu deslocamento também esteja em quilômetro, né? Então, esses 74.000 metros,
eles vão se tornar 74 quilômetros. Lembrando que 1.000 metros são 1 quilômetro, ok? Aqui a gente consegue converter. Show! Agora, eu tenho o meu deslocamento, tenho a velocidade e preciso descobrir o tempo que ele leva para chegar. Então, eu já estou com tudo na mão. Eu consigo descobrir. Porque, ó, lembra que velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Se eu tenho a velocidade e eu tenho o deslocamento, eu consigo achar o tempo que o corpo leva para deslocar esses 74 quilômetros. Então, minha velocidade é 18,5. Meu deslocamento são 74 quilômetros. Isso aqui dividido pelo tempo. Como eu quero descobrir o tempo, eu vou deixar o tempo isolado aqui no cantinho, né? Ele que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, eu vou ter que 18,5 vezes o meu intervalo de tempo é igual a 74. Eu quero deixar ele sozinho. Então, isso que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, eu vou ter que o tempo vai ser igual a 74 dividido por 18,5. Então, meu ΔT vai ser igual a 4. 74 dividido por 18,5 é 4. Como aqui minha velocidade estava em quilômetro por hora, isso aqui vão ser 4 horas. Gente, olha só a pegadinha da questão. Ele pergunta: o navio chegará no porto que horas? Aqui você pode ver esse 4 e falar assim, é isso, chegou 4 horas. Mas presta atenção no enunciado. Ele falou que ele partiu 2 horas. Pode ser 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, que ele não especificou, né? Se ele saiu às 2 horas e levou 4 horas para chegar, ele chegou lá às 6 horas. Então, é a letra C. Vamos para o número 4. Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Os radares usam tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente, são 3 sensores instalados no asfalto a alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demora para sair de um sensor ao outro, calculando a partir daí a velocidade média. Considere que um veículo trafega numa pista cuja velocidade máxima permitida seja 40 km por hora, que é aproximadamente 11 metros por segundo. E a distância entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. Vamos lá. A velocidade, ele nos deu aqui 40 km por hora, ou 11 metros por segundo. E o quanto ele anda, né? A distância entre os dois sensores consecutivos é de 2 metros. Ok. Agora ele quer saber o mínimo intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade. Vamos lá, gente. Qual é o tempo que ele vai levar para ir de um sensor até outro? Aqui, como o meu deslocamento está em metros, eu vou usar essa velocidade que está em metros por segundo. Eu sei que velocidade é deslocamento sobre o tempo. Eu tenho que minha velocidade é 11 metros por segundo, meu deslocamento é de 2 metros e eu quero descobrir o tempo. Show! Esse tempo que está dividindo passa para lá multiplicando, então vou ficar aqui 11 ΔT igual a 2. Eu quero, né, descobrir o intervalo de tempo, então eu quero que ele fique aqui sozinho. Então, meu ΔT vai ser igual a 2 dividido por 11. Então, meu intervalo de tempo vai ser 0,18 o quê? Segundos, né? Porque minha velocidade está em metro por segundo. Então, isso aqui vai ser 0,18 segundos. O tempo que ele vai levar de um radar até outro, né, nessa velocidade máxima, é de 0,18 segundos. Então, a gente sabe que se um carro ele levar menos do que isso, ele está numa velocidade maior. Então, o que ele fez? Ele infringiu a lei. Então, aqui, letra B, 0,18 segundos.